Estamos nas ondas, estamos muito nas ondas pra caramba, bota nas ondas nisso. É necessário estarmos nas ondas demais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espera aí, só um minuto. Voltemos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Companheiros e companheiras, camaradas, estamos nas ondas. Não interessa a hora que você estiver vendo. O importante é que estamos nas ondas. Botei essa música aí de início, eu ia botá-la junto do vídeo. É um clipe muito bonito, mas a iminência de ser derrubado por conta da censura do YouTube me fez retroagir. Mas botei a música aí, Viva a Palestina, Esmaga o Sionismo, uma música muito bonita. Convido vocês a verem o clipe aí no YouTube. E a nossa live hoje, ela é uma interrogação, né? Uma grande interrogação de um inquieto militante político que tem muito mais perguntas do que respostas sobre o drama que nós vivemos em nosso país, em nosso continente, em nosso planeta, dada a fúria, a força do imperialismo. Há de se discutir, né, velhas questões que não foram resolvidas, não foram superadas, não foram testadas, e nós divagamos às vezes umas divagações tolas, pueris, e ficamos imersos no revisionismo, da frouxidão, da vacilação, da comedice, da fraqueza, da dúvida, porque não pode ter dúvida. O militante político ele tem que acreditar na vitória. Não uma fé irracional, não uma fé pueril, mas uma fé galgada no materialismo dialético, de que se você lutar, você vai vencer. O que nós não podemos apontar é o tempo dessa vitória. Mas que nós vamos vencer, vamos vencer. Ou acreditamos na vitória, perecemos. E algumas questões que apareceram junto com a Revolução de 17, elas estão batendo na chapa aí até hoje. Porque eu lembro que, junto com a Revolução de 17, veio uma grande cisão no partido, que colocou de um lado Trotsky e Stalin, e dividiu o partido que tinha conseguido fazer a primeira revolução socialista do mundo. Ou seja, essa revolução ela nasce permeada de dúvidas, de contradições, como tem que ser, né? Mas ela nasceu com um imperativo de, de dois destinos. Existiam dois projetos claramente antagônicos? Não. Esse é o problema. Esse é o problema. O projeto de Leon Trotsky e de Joseph Stalin, eles se fundiam em muitas vezes. E, em alguns momentos, a discussão era o método. E palavras gostosas, como o Ocidente adora, que é repressor, radical, ditador, autoritário, eles adoram quando essas palavras aparecem na cena política para lançá-las contra as nossas discussões, contra os nossos pressupostos. Nós temos uma série de questões. A gente quer falar de fim da fome, e eles vêm com ditador, opressor, matou, e a gente quer falar da construção de casa popular para todas as pessoas. Não, ditador, opressor, esquerda, direita, enfim. Esse tipo de debate ele ficou truncado na Revolução de 17, né? O debate ele não foi franco e fraterno, porque ele opôs lados e a coisa se tornou, de certa maneira, fratricida, porque uma revolução ela nasce violenta, ela nasce violenta, ela precisa ser violenta. Ela pode até não ser violenta militarmente falando, belicamente falando, mas ela politicamente ela é violenta, porque ela se propõe a mudar tudo. A palavra revoluir
tu zerar, jogar aquilo tudo fora e começar a construção de uma nova etapa. Então isso é uma violência, né. Como o Brecht falava, todos chamam de violento o rio, que tudo arrasta, mas ninguém esquece mas ninguém lembra das margens que o oprimem. Pois é, isso aí esse ditado do Bertolt Brecht é excelente. Por que a revolução nasce violenta? Porque ela está lutando contra uma opressão maior e ela é combatida desde o primeiro minuto até sempre. Até que se possa construir sociedade comunista, todas as experiências socialistas estão sob fogo, fogo pesado. Vão ser criticadas interna e externamente. Tem que ser. E vão ser sabotadas. E aí cabe a nós construir sistemas que permitam combater essa sabotagem sem que nos tire do rumo. Qual é o rumo? Chamada linha justa. Que é a linha justa? A linha justa é aquela que transforma o partido numa máquina de representar 24 horas por dia os anseios da sociedade e apresentar soluções eficientes para esses anseios da sociedade. Vou dar um exemplo, a tarefa do comunista. Há muito tempo conversando com um grupo de amigos, muitos anos, e esses amigos não, apesar de serem de esquerda liberal, mas eles ficavam me interrogando o que era o comunismo, porque o comunismo, eles viam algo assim, muito radical, um misto de desinformação, medo e curiosidade. E eu falei para eles, ó, vou explicar para vocês o que é o movimento comunista. Eram uns 3 ou 4, papo de porta de botequim. Eu falei para eles assim, para você aí, qual é a solução para a falta de habitação no Brasil? Construir casa. Como, onde? Construir, né? Tem tanto dinheiro aí na mão de rico, não sei o quê. Aí eu falei, pô, e você? Não, tem que pegar boa parte dessas pessoas e mandar de volta para o campo, as cidades estão muito cheias. Eram 3 ou 4, eu acho que eu não lembro se tinha mais um, e qual foi a resposta de mais um, mas eu lembro que o outro falou assim, esse negócio de casa é curioso, eu acho que pô, também você constrói a casa, mas o cara não pode ser dado, o cara tem que pagar alguma coisa. Ou seja, 3 pessoas que se diziam de esquerda, mas que não conseguiam me apontar uma solução concreta para casa. Aí eu falei assim, bom, olha só, para resolver o problema da habitação é o seguinte, vai fazer a reforma agrária no campo, vai fazer um chamado as pessoas que queiram não voltar, mas as pessoas que queiram ir, independente de já terem vindo de lá ou não. E aí você vai dar um projeto para essas pessoas. Vocês vão para o campo, mas a casa de vocês vai ser muito boa, vai ter internet, vai ter saneamento básico, vai ter luz, vai ter todo o suporte, isso, e agrovila, e é trabalho em conjunto, grande cooperativa, quer ir fazer uma experiência, quer fazer um contrato com o governo de 1 a 2 anos, para produzir, morar no campo, e a gente vai fazer uma reforma agrária com tudo. Ao mesmo tempo, a gente faz uma reforma urbana. A cidade vai, obviamente, desinchar, e nós vamos fazer o seguinte, mutirão, vamos reunir os desempregados, vamos chegar ali, ó, a favela tá, ali é uma favela, olha aqui no mapa. Quantas pessoas moram aqui na favela? 50.000. Nós vamos procurar um terreno próximo, limpo, bonito, e vamos construir casa para 50.000 pessoas. Casa decente, no mínimo com 2 quartos. A casa tem que ter mais de 60 metros quadrados, que é o que fala o Habitat, o órgão da ONU que regulamenta a habitação para o mundo todo. Saneamento básico, luz com placa solar, tentar o mais equilibrado com a natureza possível. Se possível, uma planta de fábrica próxima, incentivar para que tenha comércio local, transporte público de qualidade. Aquele terreno lá onde era a favela, a gente vai quebrar aquilo tudo. Aquele entulho tem que ser moído e servir para alguma coisa. E a partir dali, a gente vai saber se a gente vai regar um bairro ali ou se a gente vai replantar, vai fazer estrada, fazer alguma coisa. E assim nós vamos fazendo. E assim a gente vai transformando o favelado em citadino, em pessoa da cidade, uma pessoa que faz parte da cidade. Não vai ter mais cidade repartida. O dinheiro, eu falei, o dinheiro vem da gente. O dinheiro vem dos nossos impostos, o dinheiro vem do governo, para de pagar dívida externa, para de pagar juros a banco, a mão de obra é nossa, o trabalhador é nosso.
vai trabalhar projeto mutirão, ele parou de trabalhar ali, construiu a casa dele, automaticamente já tem que ter um emprego para enfiar ele ali, em algum lugar, alguma fábrica, alguma coisa. Cada bairro disso tem que ter algo produtivo próximo, para sempre absorver a mão de obra das pessoas, evitar que elas fiquem se deslocando 40, 50, 60 quilômetros por dia para ir voltar do trabalho. Com isso, você diminui o custo do transporte, a pessoa está mais em casa. Aí ele, eu comecei a dar um monte de alternativa, ele falou, ah, eu nunca tinha pensado nisso. Eu, pois é, isso é o comunismo. Isso que eu estou falando para vocês aqui de base teórica, sem ser engenheiro, sem ser arquiteto, sem ser especialista em mobilidade urbana, mas eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui, nenhum grande especialista dessa área vai dizer que eu estou falando bobeira ou bobagem, que isso é o papel do comunista. O papel do comunista é apresentar soluções para os problemas da sociedade. Eu falei para eles, eu tenho solução para cada problema da sociedade. Se as minhas soluções vão ser corretas, empiricamente a gente vai saber, tentativa e erro. Mas não sozinho, sou eu e vários, e muitos, centenas, de companheiros e companheiras pensando no mundo novo. E a gente vai conseguir dar resposta para todos os problemas da sociedade. E nós vamos construir uma sociedade justa, fraterna, completamente diferente disso que a gente está vivendo aqui. Aí eu ainda brinquei para eles, eu falei, olha, tinha uma pessoa que eu era muito ligado, falecido Mário Dias, e uma vez eu perguntei a ele, comandante, como é que a gente vai saber quando é o comunismo? Ele olhou para mim e falou assim, porra, mole, João. O dia que você vê que tem grama e não tiver a placa, proibido pisar na grama, porque tu já vai saber que grama não é lugar para tu pisar. Essa metáfora do Mário Dias, eu fiquei olhando para a cara, sério? O Mário Dias falou isso para mim, eu devia ter 17, 18 anos, eu tenho 50. E repito, né, metaforicamente, que é uma sociedade onde você vai saber o teu papel. Tu não vai transgredir nada a não ser, não vai transgredir nada que ofenda o teu vizinho, teu amigo, teu companheiro, nada que seja injusto para o outro, né? Nada que seja injusto ao meio ambiente, nada que seja injusto para o equilíbrio entre seres humanos, natureza e sociedade. Tu sabe o teu papel. Tu vai ser uma sociedade onde você nasce, cresce, desenvolve e morre sabendo exatamente o que tu vai fazer. Tu tem tranquilidade. O capitalismo, ele primeiro te deixa desempregado, corrói a tua moral, te deixa confuso, arrebenta teus laços familiares, te joga depois na merda, doente, sem hospital, sem médico. Aqui no Brasil, agora, com a reforma da Previdência, tu vai trabalhar até morrer e vai morrer trabalhando. Enfim, e isso que o capitalismo nos dá. Ele está nos dando, que é roubar a nossa alma, rouba o teu tempo. A gente não vê o tempo passar, quando a gente vê, está velho. Quando a gente vê, está velho. A aposentadoria no Brasil é um drama. Aqueles que conseguem se aposentar, se forem servidores públicos, ainda existe algum conforto. Se for privado, se aposentar é cada vez mais difícil. As pessoas no privado ficam desempregadas cotidianamente. Então, até você juntar tempo para se aposentar é difícil, né? Isso vai ter impacto lá na frente, com as próximas gerações, se isso não for mudado. Mas a nossa conversa não é só para analisar o capitalismo, é para discutir o que nós temos feito para a derrubada desse capitalismo e como é que nós perdemos o sonho, ou pelo menos esse sonho não está muito evidente, da Revolução Mundial. Né? Por que eu lembrei da União Soviética? Porque aquele debate lá, história de Stalin e Trotsky, chegava no Ocidente assim, o Stalin é o partidário da revolução em seu país e o Trotsky é o partidário da revolução internacional. Debate completamente mentiroso, superficial, equivocado e que não dava conta das contradições que existiam no seio do Partido Bolchevique, que tinha essas duas figuras, Stalin e Trotsky, como expoentes, como lideranças desse setor. Isso não tem nada a ver, não era esse o debate. E essa tese de revolução mundial, isso é uma coisa que vem do Lenin, e isso era falado de uma maneira e passou a ser interpretado de outra. Não é isso que pautou os problemas do movimento comunista, mas o desejo de que você tenha um movimento que faça com que o processo revolucionário contamine cada vez mais e mais, cada vez mais gente, cada vez mais pessoas. Isso é imperativo, né?
E isso está esquecido. Lamentavelmente, a gente tem visto pouco de trabalho nesse sentido, da gente unir as nossas lutas, para que essas lutas sejam deixem de ser locais para serem regionais, nacionais e depois internacionais. Há uma falta de conexão muito grande entre os movimentos revolucionários e há uma dificuldade de se ter movimento revolucionário. E aqueles que se assim o definem, muitas das vezes ou estão isolados ou foram isolados. Perdão, ou foram isolados ou se isolaram. É isso que eu queria dizer, ou foram isolados ou se isolaram. Nós temos aqui, na Colômbia, o Exército de Libertação Nacional em guerra há 60 anos. É como se a gente nem soubesse que isso existe. A Farc é um dos maiores movimentos guerrilheiros do mundo. Se num processo de paz, teve um racha, ela voltou à sua atividade. O pau está quebrando todo dia com a Farc. A gente praticamente não sabe de nada disso aqui. Nós não temos quase conhecimento nenhum do que está acontecendo na Colômbia, um país que tem dois movimentos guerrilheiros enormes, dois exércitos guerrilheiros que estão invictos. Há mais de 60 anos, esses exércitos estão invictos. Eles nunca foram derrotados pelo exército colombiano e nem pelas 7 bases estadunidenses que tem lá, e nem pelos mercenários guerrilheiros da cocaína, nem pelos terroristas. E os caras estão certo, errado, não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo que nós temos isso aqui. Entendeu? Nós temos ainda uma pequena fração do que restou do Sendeiro Luminoso lutando lá no VRAI. Nós não sabemos de nada disso. Pelo contrário, a maioria da nossa esquerda quer até distância daquilo lá. Porque deixa aqueles caras para lá. A gente tem pouquíssima informação da Venezuela. O que a Venezuela está fazendo? A nível institucional, a nível revolucionário, o que a Venezuela faz? Pouquíssimo. E quando a gente vê a Venezuela no cenário, é a Venezuela completamente institucional, se relacionando, desculpa, gente, se relacionando com outros países, né, a nível de relações internacionais, né, política interna. Existe alguma coisa lá para ser observada? Nos interessa? Tem alguma experiência do PSUV que nos interessa? Do próprio PCV, que hoje é oposição ao governo Maduro, eu acho isso uma burrada, mas o direito deles, mas tem alguma experiência do PCV a nível prático que a gente precisa saber? Porque a nível de movimento comunista, nós estamos numa situação muito difícil, muito difícil. A gente tem um setor muito restrito, né, com baixa penetração no âmbito da população, e a gente não conseguiu ainda escrever uma teoria revolucionária para o Brasil guiada pelos comunistas. Não que essa teoria tenha caído no gosto popular, tenha se tornado algo em que a gente carrega de no braço, que é a minha tese, eu penso aqui. Não conseguimos. Desde a redemocratização, que o movimento comunista está embaixo. Está embaixo. E a gente vai andar pelo continente, ainda estou na América Latina, nós temos experiência de lutas no Haiti. O que virou o Haiti? O que sabemos do Haiti? Quais são os movimentos que tem no Haiti? A gente se conecta com o Haiti, a gente está aprendendo, existe algo no Haiti para nos ensinar, é importante saber. Na Nicarágua, uma luta tremenda lá do Ortega, no campo institucional, mas um institucional que está ofendendo o imperialismo. Está ofendendo o imperialismo. Nós sabemos, para além do que passa na Globo News, que o Ortega está prendendo o padre, a gente sabe o que o Ortega está fazendo, como é que está sendo a condução do processo. O Ortega precisa da nossa solidariedade, irmão.
São perguntas que a gente precisa fazer, né. Nós precisamos nos conectar com a luta continental, né. O Che Guevara morreu por isso. Che Guevara deu a vida dele por isso, Che Guevara e vários outros companheiros, de uma conexão maior do campo guerrilheiro. E eu não estou nem falando de guerrilha ainda não, estou falando da luta política, ainda no de maneira institucional, mas a gente não conseguiu avançar para isso. Nós não temos nós não temos grandes conexões e experiências, nós não conseguimos, compreender a nossa sociedade complexa do jeito que ela é. É importante a gente interrogar a sociedade onde a gente vive a todo momento e é importante que a gente localize os pontos da sociedade onde nós temos que agir de maior contundência, que isso vai ser a espoleta, isso vai ser o estopim. Um dia, conversando com a minha mulher, eu falei assim: "Pô, estou querendo fazer uma live sobre uma parada assim, mas está me faltando ideia". Tinha um tema, ela falou assim: "Pergunta para os seguidores, eles é que vão te dizer o que eles querem ouvir de você. Pergunta a eles. Vocês querem uma live sobre o quê? Faça isso". Ouvi ela, falei: "É". Pergunte aos seus seguidores o que que eles querem. Se você souber o tema, faz. Se não souber, tu corre atrás. Se tu não se sentir confortável para correr atrás, você pede para mudar o tema. Pergunte a eles. Você está aí para servir a eles, não é isso? Nesse teu propósito? Eu falei: "É". Pergunte a eles. Democratiza a tua live. Eu falei: "Cara, verdade". Entendeu? Claro, eu tenho que perguntar a vocês aqui, o que é que vocês esperam de mim? Qual é a live? Qual o tema que vocês acham legal? A maioria de vocês já me acompanha há um monte de tempo, sabe do que eu posso fazer ou não, né? O que eu vou conseguir ser competente ou não para fazer. Pois bem, essa é a pergunta. A gente tem interrogado o povo, a gente não tem interrogado o nosso povo e a gente não tem interrogado os nossos líderes, se eles esperam de nós solidariedade. Se nós temos solidariedade, também para dar-nos, que há tanta dificuldade no nosso seio em entender, ter uma linha coerente de luta revolucionária, há tantas contradições, tantos vai-vens, que isso me preocupa, se nós estamos a essa altura. Por quê? O imperialismo, ele está, se a gente for levar fé, né, se a gente for cravar que o imperialismo está na sua fase superior, então se ele está na sua fase superior, ele está com muita força. Ele está com a força que ele nunca teve na vida. Então ele está numa condição muito difícil de ser derrotado. Óbvio que depois dessa fase superior que vem o declínio, mas esse declínio a gente não sabe quanto tempo essa fase superior vai durar e quanto é que esse declínio vai entrar. O que nós temos que contar é que nessa fase superior ele é onipresente, onipotente, onisciente. Desde o advento das redes sociais, todas as relações humanas mudaram, pelo menos no Ocidente, né? A rede se tornou também um lugar importante, mas a gente não pode abrir mão da rua, coisa que a gente tem feito. Isso tem sido um vacilo nosso do cara. A rede, ela não está sendo capaz de nos conectar com os exemplos do mundo. A gente, aqui no Brasil, tem dificuldade em beber nas fontes externas, a nível de luta política. Nós temos muitas críticas, muitos porquês e senãos, mas a gente tem pouca unidade, pouco traço de unidade com as experiências mundiais. E aí a gente não pode achar que não existem experiências mundiais, existem muitas, nascendo, se desenvolvendo, outras morrendo. Empiricamente, o movimento comunista tá agindo. Pode ser que tenham coisas que a gente não concorde, que eu não concordo, que vocês não concordam, que um ou outro aí também não concorda, isso faz parte. Mas a gente não reconhecer que tem algo e que nós estamos tendo dificuldade em aprender com quem está um pouquinho mais avançado do que a gente,
O movimento comunista no Brasil ele parece estar fechado em si mesmo. Ele parece ser um tanto dogmático, tem muitas críticas aos outros, mas apresenta avanços pequenos em relação a esses que ele tem muita crítica, né? E esse dogmatismo ele tá, ele tem dificuldade, ele faz com que os setores do movimento comunista tenham dificuldade de entender outras lutas que não sejam as lutas do movimento comunista. Como as lutas do movimento comunista no Brasil elas são numa escala pequena pelo tamanho do movimento, esses companheiros e companheiras eles acreditam que todas as outras lutas distintas da dele talvez não sejam experiências importantes. Veja o caso dos Houthis, né? O movimento Ansarullah, que é o Ansar Allah, são os lutadores de Allah, combatentes de Allah. E Houthis é os al-Houthis, né? Porque a liderança desse setor iemenita é a família al-Houthi. Então, se chama pejorativamente os seguidores da família al-Houthi de Houthis. Não são Houthis. Tanto que o fundador do movimento lá, Sarulá, o Houthi, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, é o Houthi, me perdoa, não lembro o nome dele, ele já faleceu. E hoje quem comanda é o primo dele, é a autoridade maior lá no Iêmen. E eu fiquei pensando o seguinte, caralho, eu recebi algumas mensagens sobre isso também. Eu confesso que eu recebi essas mensagens e quem mandou vai lembrar. Porra, João, o Iêmen é um país pobre, fodido, cara. Os caras estão numa guerra interna, mas estão metendo bronca contra Israel. Eu falei, pois é. Falei, mas eu tenho que analisar isso. Será que eu estou virando pelego? Será que eu estou pelegando em não concordar que o que os Houthis estão fazendo está certo? Ou será que eu estou sendo sectário pelo fato dos Houthis não serem de esquerda? Aí nós fizemos aquela live aqui sobre os Houthis, eu lembro do professor Ramer Maluf, uma das maiores autoridades no Brasil sobre o assunto, que ele fala assim, os Houthis são revolucionários, não são marxistas-leninistas, mas são revolucionários. Nasceram revolucionários e continuam revolucionários. E eu lembro do surgimento do IRA lá com o Michael Collins, claro que depois tem uma divisão pela esquerda, o Michael Collins fica pelegando pela direita, mas o Michael Collins foi uma liderança importante. É o cara que primeiro tira o pino da granada, entendeu? A gente não pode jogar o que ele fez fora, a gente pode ser crítico ao caminho que ele tomou, mas a gente não pode tirar exposição do Michael Collins na formação do IRA para enfrentar o Império Britânico, nada mais nada menos que o Império Britânico. E eu fiquei pensando nisso nos últimos. Os caras têm uma luta interna foda, os caras estavam lutando contra a Arábia Saudita, os caras pegaram os mísseis dele, tacaram tudo em Israel, pegaram os drones e tacaram nos navios só de Israel. E eles falaram mesmo, nós vamos atacar mesmo e se vier aqui o pau vai cantar aqui também. Porra, eu fiquei pensando nisso, sabia? E eu falei, porra, eu lembrei do Lênin. Esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Espera aí, o que está acontecendo na Palestina? Será que não é capaz de nos unir uma revolução mundial? Será que o que acontece na Palestina hoje não seria o ideal para se mudar, pelo menos os rumos da ordem mundial? Olha aqui, eu amo a China, amo a China, tenho muito respeito por China. Espera aí, a China tem força para caralho. Né? Efetivamente, o que a China fez além de protestar contra Israel? Porra, nada. A Rússia, cara, a Rússia é um país capitalista, não posso esperar muito da Rússia. Mas a Rússia fez duras críticas a Israel, e Israel é o principal aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão fudendo a vida da Rússia, por intermédio da Ucrânia. Pô, os russos não dão um terror em Israel, então eu digo não é militarmente, não, que você provoca uma guerra, não falar,
estamos suspendendo importação, compra, no nosso porto não vai atracar navio sionista, entendeu? Um boicote total, deixar Israel de joelho. Porra, a China não faz isso. Não. Se não houver internacionalismo, não pode haver. Então, para onde que nós vamos com a nossa Revolução Mundial? Porque essa questão da Palestina ela é brutal. Brutal. Mais de 20 mil mortes, mais da metade são crianças. Eu todo dia vejo aqui com o meu amigo aqui no Portinho, na Voz do Trabalhador, as imagens terríveis. Imagens terríveis. Cara, tem hora que eu olho, só quando vai me olhar. Mas eu falo, não, tem que olhar. Porque se eu fingir que não está acontecendo, eu vou perder a capacidade de me indignar. E aí é que nem o Darcy Ribeiro falou. Nós temos dois caminhos, se resignar ou se indignar. O Darcy falou, eu não vou me resignar nunca. Então, o caminho é se indignar. Então eu vejo, fico vendo a criança esmagada, a criança morta, no hospital destruído, a gente debaixo de escombro, corpo dilacerado. Isso não é capaz de nos unir contra Israel. É só Israel, não é os Estados Unidos. Entendeu? Como é que a África, os países árabes, não levantam um boicote imediato? Vários países da região vendem armas ou insumos militares para Israel. A Turquia, que fala, tanto vende arma. Aí eu vi que a Malásia tomou a atitude de não querer navio israelense no seu porto. A Malásia. Malásia. Nós estamos vendo a Malásia, o Iêmen, fazendo coisa com um país igual o Brasil. Como é que o presidente Lula, imediatamente, nós vamos romper relações com Israel quando essa guerra continuar? No dia que eles pararem de atirar no povo palestino, a gente retoma as relações. Eu lembro que do ataque japonês a Pearl Harbor, quando houve o ataque, em novembro, né? O presidente Getúlio Vargas, esse que as pessoas gostam de chamar de fascista, na mesma hora enviou uma carta de solidariedade ao presidente Roosevelt e mandou congelar as relações com o Japão. Mandou congelar. Para, não compra, não vende, não tem papo, para. Acabou. Não tem condição. Não tem condição de a gente ser amigo do país que atacou o nosso amigo. Morrer aqui, a gente continua amigo de Israel, até depois de tudo que o embaixador falou do presidente Lula do Brasil. Então, a discussão é, nós temos vários partidos comunistas pelo mundo e movimentos comunistas. A gente sabe que a liderança dos estados estão na mão da turma da direita ou, quando muito, setores progressistas mais liberais. Contudo, nós não estamos vendo os comunistas na rua, os revolucionários na rua, peitando, exigindo que as relações, que qualquer trato com Israel se suspensa. Não pode o Iêmen jogar foguete em Israel e a gente não fazer pelo menos uma sanção para nós. Por muito menos, Cuba está aí, bloqueada há quase 70 anos. E nós? Então, urge que a gente volte a pensar numa coisa chamada Revolução Mundial. Nós precisamos entender o que é. Nós precisamos avançar, porque o imperialismo, se ele chegou nessa fase superior, ele avançou e avançou pisando na gente. O imperialismo é uma força vitoriosa hoje. Não é infalível, não é imortal, não é invencível, mas ela é uma coisa muito forte. A propaganda é muito forte. E o imperialismo ele vai modulando
entre liberalismo e fascismo muito bem. Como é que você tem sociedades que são tão imersas no liberalismo, muda a chave para o fascismo no minuto seguinte? E aí eles conseguiram produzir um fascismo que é liberal, né, que é bem liberal, a nível econômico, eu estou dizendo. Não que o fascismo originário, lá atrás, ele não fosse emergente a nível privado, era, mas não de entregar tudo para os gringos, né? Não de arrear a calça para o americano, como são esses fascistas aí, Milei, Bolsonaro, presta continência para a bandeira americana. Não consigo ver o Mussolini prestando continência para a bandeira americana, né? Nem o Franco. Esses caras eram outro fascismo. Era um fascismo que entendia que o Estado deles, fascista, filha da puta, repressor, o cara, mas tinha que ter um Estado forte. Podia dar mole para o capital privado nacional, né? Mas existia a discussão de um capital nacional. Hoje, nós temos os fascistas de nova monta que rifa tudo, né? E aquele fascista lá atrás, ele competia com o movimento comunista na disputa do operariado. Aquele movimento comunista era um movimento de massa. E aquele movimento fascista, ele tinha algo a oferecer para o trabalhador. Ele não tinha só arroxo, porrada, não. Ele também perseguiu o estado de bem-estar social, porque ele sabia que o operário que não se alimentava fazia revolução. Sabia disso. Esses aí não. Esses aí eles chegaram num grau de dominação também a partir de rede social, da sociedade, a partir de mentira, né? Fake news, de controle da sociedade a partir dos entes culturais, que eles têm conforto em voltar a ter escravo, de nos escravizar, de dar nada, de fazer a gente trabalhar por uma fração, trabalhar até morrer. E a gente amá-los, continuar amando-os. Isso tem feito. Vê aí o secto que anda atrás de Bolsonaro, chamando de mito, gente pobre, gente humilde. Tem o burguês, mas o burguês não fica cheirando o cu do Bolsonaro quando fica esse bando de duro. Você vê que os duros que votaram no Milei, jovens, né? O que o Milei apresentou logo em seguida? Destruição do Estado argentino. O Milei está mandando pagar aluguel na Argentina com Bitcoin em leite. Que loucura isso. Que loucura isso. Então, esse fascismo, ele tá confortável. Ele tá confortável. Fascismo, esse fascismo do século XXI, ele está confortável. Ele não está encontrando oponente. Não está. Ele não está encontrando oponente. E eu falava isso com um companheiro, pô, Israel tem feito tamanha brutalidade contra Gaza. Está confortável. Sabe por que está confortável? Porque os Estados árabes, o mundo árabe, está destroçado. O Líbano é um Deus nos acuda. A Jordânia e o Egito se renderam vergonhosamente. Estão de joelho perante Israel. A Síria é invadida, esquartejada, o pau cantando lá dentro. A Síria não tem condição de lutar por ninguém que não seja por ela. O Iraque é a mesma coisa, destruído, anos de sabotagem. Quanta gente boa morta no Iraque. O Iraque está sofrendo desde 91, desde a invasão do país. Então o Iraque está na merda. A Líbia, o que fizeram com a Líbia? Completamente destruído, um país rico, país de bem-estar social, com índice de DH altíssimo. Tem dois governos. Tem dois governos e ninguém manda nada. Tem dois governos e ninguém resolve. Né? Então, esses países, se eles estivessem na plenitude da sua organização política e social, Israel não estaria fazendo. Então, Israel tem carta branca da Europa e dos Estados Unidos para massacrar, via Conselho de Segurança, né? E não encontra oposição armada, bélica, nem de países grandes. Volto a minha bateria para a China. Né? China tem feito muito pouco. China é um país nuclear, um exército gigante, entendeu?
A minha crítica não é o presidente Xi Jinping, a minha crítica é o governo chinês como um todo. China, a República Socialista da China. Estou fazendo essa crítica a eles, né? Talvez eu não tenha as informações adequadas para essa crítica. Se existe uma explicação por que a China não age de maneira mais incisiva, né, para proteger um povo. Eu sei que a Palestina está longe das fronteiras chinesas. Eu não estou falando que a China tem que provocar a Terceira Guerra Mundial, mas a China tem um poder econômico do caralho, né? A China falar não para alguém é foda. A gente viu que a China, não sei se voltou atrás, mas até então tinha cancelado o empréstimo para o Milei, ele está desesperado lá, entendeu? Então, nós temos que sonhar com essa Revolução Mundial, porque ela, isso é uma coisa que o comandante Guevara perseguiu, e ele foi um homem quieto, veja, né? Che Guevara vai à China, Che Guevara anda pelo leste europeu todo, Che Guevara vai lutar no Congo, Che Guevara vai lutar na Bolívia. E se tivesse tido tempo de sair da Bolívia, mesmo com derrota, eu tenho certeza que ele tinha voltado para Cuba, tinha desenrolado algum outro pagode e ia parar em outro canto do mundo lutando. Era capaz de aparecer lá no Sarauí, no Timor-Leste, aparecer em qualquer outro lugar, Angola. Che Guevara era tiro, porra de bomba. Entendeu? Porque o Che Guevara perseguia essa ideia. E o Che Guevara não pode ser chamado de louco. Ele mesmo dizia isso, não pode me chamar de louco, só que eu sou do tipo que dou a própria pele para provar a verdade. Nós não estamos provando a verdade sobre o quesito Revolução Mundial. Aquela Revolução Mundial, que foi vista até de maneira mecânica, por Marx, por Engels, a partir da tomada de consciência do proletariado, e que esse proletariado, ao assaltar o poder, criaria um governo dos trabalhadores para os trabalhadores. E que, paulatinamente, esse governo iria destruir a velha ordem capitalista, substituindo o modo de produção capitalista pelo modo de produção socialista. Entraria em voga a transição de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista. Essa transição ela não tem data a seguir, mas ela é algo recorrente até que se destruísse toda a velha ordem burguesa, toda a velha ordem do capital, e aí você começasse a discutir um estado de bem-estar social pleno, com pleno emprego, com plena saúde, com plena habitação, e que depois esse Estado, esse país, ia começar a discutir, avançando para o comunismo, cada vez mais autonomia desse cidadão e dessa sociedade, e cada vez mais a ingerência e a presença do Estado para dizer o que fazer, porque você, anos e anos, tendo uma sociedade socialista e diariamente desconstrói a ordem burguesa, então todo mundo sabe exatamente o seu papel, e aí você vai deixando coisas como violência, mentira, trapaça, isso cada vez mais para trás, isso vai saindo do cotidiano da sociedade, e você passa a ter um espectro gigante de harmonia, de interação, de compreensão, né? Você vai vendo o outro ser humano como uma pessoa a ser tratada com muito respeito, com muito carinho, porque ele vai te tratar com respeito, com carinho. Nisso você vai ter um equilíbrio gigante com o meio ambiente, com os animais, com a fauna, com a flora. Tu não vai destruir, tu vai reciclar, tu vai gastar pouco, tu vai ter tempo, tu vai ser livre das amarras do trabalho, né? Perdão, das amarras do emprego. Tu vai ter trabalho, mas tu não vai ter emprego. Não vai ser empregado, vai ser trabalhador. Tu vai produzir para aquela sociedade mais e melhor. A tua vontade de ir para o trabalho é, cada dia tu vai fazendo, eu tenho que agora produzir mais e melhor. Fiz essa caneta aqui, mas acho que ela ainda pode ser melhor. Já que a perfeição é um princípio metafísico, então nada é perfeito, tudo está ainda inacabado, a gente dialeticamente vai para o nosso espaço de trabalho para querer fazer mais e melhor, mais e melhor, mais e melhor, que o nosso trabalho não é para nós, não é para bancar a nossa subsistência. A nossa sobrevivência está garantida pelo aquele Estado, que disse o seguinte: ninguém vai ser obrigado a virar empregado de ninguém, ninguém vai ser humilhado pelo trabalho, ninguém vai ter o seu tempo, a sua vida, a sua saúde surrupiada pelo trabalho, em troca de você poder comer.
para que você sobreviva e vá no dia seguinte para a próxima jornada. Você já vai ter isso garantido. Você vai ter saúde, educação, isso garantido. Não tem esse papo de o cara é preguiçoso, não quer trabalhar, isso não existe. Essa palavra preguiça foi criada pelos reis das Minas e da fornalha, que exigia que você tivesse lá a serviço dele como escravo. Veja que o português chegou aqui e queria botar o índio para trabalhar. O índio, no seu comunismo primitivo, ele falava o seguinte: pai, nasci nu, vou continuar nu. Aqui é o país tropical, um calor do cara. Já não preciso me enfiar toda essa roupa que o português está. Já começa daí. Segundo, a minha religião é a minha sociedade. A árvore, o sol, eu tenho que proteger isso, eu tenho que rezar para isso. Eu tenho que me fortalecer nisso, porque é isso que garante a minha subsistência. Se eu tiver a hora de eu ter vontade de evacuar, eu não vou evacuar no rio. Eu vou abrir um buraco na terra, vou evacuar na terra, não vai ter cheiro, não vai ter sujeira, e aquilo vira adubo. Eu não vou urinar no rio, vou urinar na terra. O rio é onde eu vou me banhar. O rio é onde tem outros seres vivos, no qual, quando eu sentir fome, eu vou lá e me alimento deles, de maneira racional. Não vou derrubar árvore para fazer um banho de móvel. Não precisa de móvel. Eu vou catar planta, palha. Isso aí é parte da minha sociedade. Eu não estou dizendo que nós temos que virar índio. Nós temos que aprender com índio como é que se vive em equilíbrio sem precisar estar na ciranda do consumir. Quando você sai da ciranda do consumir, você passa a produzir exatamente o que a sociedade precisa. Não adianta a gente produzir camisas bonitas de marca bonita se a gente só produz a camisa de marca bonita e a gente não tem condição de produzir um remédio tal, um equipamento médico tal, um equipamento de engenharia que é preciso para uma obra pública. A gente não consegue isso. Pode um iPhone, um telefone celular, que ao fim e ao cabo é só um telefone celular, custar 15 mil reais em dinheiro nosso? Como é isso? 15 mil reais num aparelho que, ao fim e ao cabo, eu sei que hoje o telefone faz tudo, tu resolve a tua vida todo dia, ele é um computador, isso eu sei disso, eu trabalho no meu telefone. Eu estou na rua, estou postando, vendo aqui, vendo ali, mas 15 mil reais. Nada, nada justifica um aparelho que ele faz por 15 mil reais. Quanto ganha que ele produziu esse telefone? Como é que está a vida das pessoas no local onde são extraídas esse material para fazer esse telefone? Isso faz parte de uma discussão para onde está indo o movimento comunista a nível internacional. Porque o movimento comunista internacional ele precisa criticar essa velha ordem burguesa e colocar na pauta do dia uma transformação radical da sua sociedade conectada com outras sociedades. E nós temos que parar com esse estrelismo de enquanto comunista brasileiro, ou mexicano, uruguai, da gente querer dizer como é que tem que ser a revolução lá na casa dos outros. A gente tem que ir lá se somar a eles. Se eles estão no estágio revolucionário, a nossa crítica tem que ser pontual. A gente tem que falar mesmo, parabéns, toma o poder, depois acerta as coisas aí, mas vai tomar o poder. Vai avançar, vai para a luta. Não pode, eu fico perplexo com o que está acontecendo em Gaza e a nossa capacidade de reagir é pequena. Né? Países gigantes como a China, né? Como é que eu vou cobrar de Cuba que está bloqueada, da Coreia Popular bloqueada, e faça algo quanto faz? Se eles não estão mal conseguindo defender a sua sociedade. Mas a China tem uma responsabilidade. A China do camarada mau. Né? É a China hoje que é uma potência política, econômica, social, militar. Então, a live não é para fazer uma crítica à China. Minha live é para a gente entender a importância de uma revolução mundial. Porque essa revolução mundial ela vai cobrar isso da China também. A China vai se sentir intimada a agir. A China vai ficar envergonhada de ficar só reclamando na ONU. Entendeu? O Brasil, quer a gente goste ou não, mas o PT é um partido de esquerda e o Lula é um homem de esquerda. Aqui, esquerda, é aquela esquerda liberal, a gente sabe que é isso. É uma esquerda mais acanhada, é uma esquerda que está
completamente institucionalizada. Tudo bem, todo respeito a isso não é o maior dos problemas. Mas será que também ninguém se incomoda de ver as crianças mortas em Gaza? Massacre de uma população, 1,5 milhão de pessoas estão sendo a transhumância, estão sendo tiradas da sua casa, não tem água, não tem comida. As pessoas largam a casa, saem com sabe nem se volta, se voltar a casa está em frangalho. Já é uma região pobre, como é que vai reconstruir aquilo tudo ali? Os que morreram, os que vão ficar aleijados, cegos, doentes por causa dessa ação, como é que vai ter assistência social para essa gente? O ônus é muito grande. E a guerra em Gaza, o massacre sionista em Gaza, ele me fez refletir e, empiricamente, eu vejo com vocês o seguinte: nós estamos muito mal no movimento comunista, muito mal. Claro que a gente tem vários movimentos do Partido Comunista se manifestando contra isso, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de contundência, entendeu? Não estou dizendo que a China seria irresponsável dizer que a China tem que lançar um míssil contra Israel, como o Iêmen faz. Não é isso que eu estou falando. Mas a China poderia agir mais duro. A China poderia agir mais duro, nível econômico, no âmbito das relações internacionais, entendeu? E a gente vê essa China realmente só num debate diplomático, discordando de Israel, criticando Israel, pedindo cessar-fogo. Mas é isso. A Revolução Chinesa ela foi feita só para isso, para que ela seja um país que vá só reclamar. E me estranha, porque a questão da solidariedade chinesa foi vital. A China ajudou muito a Coreia, ajudou muito o Vietnã, ajudou o Laos, ajudou o Camboja, ajudou os comunistas na Tailândia. Até um tempo atrás, tinha uma boa relação com os comunistas na Índia, não sei como é que está isso hoje. Uma das brigas da Índia com a China era isso, dizer que os comunistas chineses estavam apoiando lá o movimento comunista. Uma das pendengas da Filipina, há muitos anos atrás, muito. Eu não sei como é que estão as coisas na Filipina agora com relação à China, mas posso assegurar para vocês que há mais de 30 anos atrás, o governo filipino chegou a reclamar isso, que a China tem ingerência no movimento comunista, que se tem, se não tinha, eles estavam reclamando. E aí, pô, cadê isso? Né? A União Soviética, quando ela criou lá o Cominfor, depois da guerra, né, vai suceder o Comintern, pô, cara, ainda tinha esse aspecto de que você tentar conectar as experiências e ter uma ação conjunta, algo mais orgânico a nível de movimento comunista. E aí teve muitas críticas, dizia que, de novo, Moscou queria centralizar. Cara, é óbvio que vai centralizar. Era um país gigante, o país que fez a revolução, o país que fez a guerra. Era um país que tinha coisa para oferecer para a gente de exemplo. Oh, meu irmão, faz isso aqui que tu vai se dar bem. Não, eu tenho outra ideia aqui. Não, traz a tua ideia, vamos ver a tua ideia, mas eu já tenho uma parada aqui para te adiantar. Vai na minha. Se não der certo, a gente vai na tua. Não, você criou todo um estrelismo. E aí acho que, para a gente ter uma ideia mais ou menos, desse preciosismo, foi o próprio Tito Yugoslávio, do qual eu tenho o maior carinho. Acho que o Tito foi um cara foda, mas Tito, desde cedo, mostrou ali problema na relação com a União Soviética, porque achava que a União Soviética não podia, né, influir. A União Soviética queria decidir, ela queria influir, um país poderoso, um país que fazia estava fazendo naquele momento uma diplomacia de guerra, tá de guerra, entendeu? Guerra, às vezes tu queria falar com um diplomata russo, aí chegava um T-34 para falar contigo. Pô, isso, cara, eu quero falar com o diplomata, não fala com o general que está dentro do tanque. Não é porque é guerra, pô. Guerra, 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 guerra. Ó, eu ouvi, estudando sobre diplomacia, né? Eu não esqueço essa frase, eu não sei quem foi que falou. A guerra é uma coisa tão importante que ela é começada e terminada pelos diplomatas.
mas quem a conduz são os soldados. Então, Tito tinha lá, eu já prometi, eu vou fazer uma live aqui, com alguns documentos que eu tenho aqui, vou trazer o meu camarada Mergulhão, especialista no assunto, e vou trazer o Quiroga também, a gente fala do Tito. Prometi isso, a turma me pediu. Vou colocar aqui as contradições de maneira mais clara. Tito e Stalin. Acho que foi coisa tola, boba, pontual. Né? Acho que foi algo que, obviamente, a direita, o imperialismo, explorou isso também, midiaticamente, muito maior do que foi, de fato. Né? Mas explorou. Negar que explorou. Explorou isso, ficou. E as divisões que nós tínhamos no movimento comunista, né? A Albânia, a Iugoslávia, isso foram quimeras. Né? Isso aí, uma pena que os comunistas tenham se perdido tempo até, às vezes, respondendo isso ou debatendo isso, são quimeras. Porque isso evitou, olha só, essa divisão do movimento comunista no pós-guerra tirou a ofensiva que o socialismo estava. O socialismo ele estava em uma ofensiva no pós-guerra. Essa ofensiva ela foi freada pelo imperialismo, em parte com a utilização das divisões no seio do movimento comunista como anteparo. Vamos parar aí. E aí os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, principalmente esses três países, eles tinham, tirando os Estados Unidos, né, mas Inglaterra, França e até a Itália, eram países que tinham movimentos comunistas vigorosos no seu território. E eles sabiam que esse movimento comunista se conectava com os países do leste europeu. Então, essas contradições elas foram muito boas para o imperialismo. E o imperialismo fomentou isso. Fomentou isso, porque o movimento comunista vai se fracionando, você vai trazer de novo aquele problema da divisão dos bolcheviques para a pós-guerra. Isso retomou, principalmente aqui no Ocidente. Esse debate que eu tenho uma live aqui que eu falo que isso é uma bobagem, esse negócio de trotskismo versus stalinismo, isso aí é uma tolice. Isso não tem nada a ver com a América Latina. Quem se perde nessa temática está batendo cabeça, está vacilando. Mas isso foi um dos pontos trazidos para se ferrar com o movimento comunista. E aí você tinha a China muito crítica ao revisionismo soviético, com extrema razão. Você tem as democracias populares do leste europeu com hegemonia do movimento comunista, mas um movimento comunista que não trabalhou as suas teses, não desenvolveu as suas sociedades para além daqueles governos e não trabalhou a conscientização de massa. A gente viu quando a coisa começou a cair que todo mundo era capitalista, ninguém era socialista. Ninguém queria empunhar a bandeira do socialismo. Ninguém exagera, a maioria da população. Claro que teve muito truque, muita sabotagem, as pessoas foram enganadas. É, é, era uma época que não tinha rede social, então as mensagens às vezes ficavam no ar. Eu não entendo tudo isso. Mas entendo que o Partido Comunista nesses lugares vacilou, fez trabalho de massa. O socialismo caiu na Europa, não caiu em Cuba, não caiu na Coreia. Enquanto o mundo estava desabando, o Iêmen estava se unificando e entrando na luta. Iêmen comunista contra Iêmen Sul, Iêmen do Norte, Iêmen do Sul comunista contra Iêmen do Norte. Né? Se tinha lugar que estava caindo, tinha lugar que estava subindo. Mas por que a gente viu o leste europeu cair e, ao fim e ao cabo, até achou legal aquilo? Que a gente via aquilo ali como algo que estava errado. Mas o que está certo? Nós produzimos o que de certo para ver o socialismo do leste europeu cair e reclamar uma nova experiência que ia ser melhor. Qual era a nossa carga para isso? Nenhum. Porque a gente não estava conectado às experiências mundiais. Se nós estivéssemos trabalhando sob a ótica da Revolução Mundial e que a transformação do teu país ela é uma estrelinha nessa constelação da luta mundial,
Ninguém ia ficar feliz com o leste europeu cair, ninguém ia ficar falando que a União Soviética não tem liberdade, que o stalinismo, que primavera de Praga, não ia estar ninguém vacilando com isso. Não ia estar ninguém dizendo, repetindo, que a União Soviética invadiu o Afeganistão quando não invadiu. Que a União Soviética perdeu a guerra no Afeganistão. Tem gente de esquerda que fala isso. Idiotas, pessoas completamente idiotizadas. Mas essas pessoas, elas estão imbuídas de uma transformação global? Não. Mas por que essa transformação global, João? Eu estou importando. Nós estamos vendo que as experiências, se continuarem isoladas, nessa fase superior do imperialismo, elas vão morrer. A probabilidade que elas morram é muito maior do que elas vivam. Veja, há quanto tempo a gente não vê uma luta revolucionária aparecendo no cenário internacional? Uma luta mesmo revolucionária do povo, tomada de poder, Partido Comunista, revolucionário, assaltando o poder. Há quanto tempo a gente não vê isso? Veja, quando apareceu Chiapas, quando a ZLN apareceu, aquilo para a gente foi um bálsamo, porque a União Soviética estava acabando e o comandante Marcos estava se levantando. Pô, uma revolução de base indígena, bem o caráter mexicano, mas o subcomandante Marcos falava do marxismo, falava do leninismo, citou o Fidel várias vezes e tal. A gente falou, porra, aquilo ali é foda, eles têm povo, eles têm massa, eles têm uma região na mão. Porra, hoje a gente está vendo que eles estão refluindo, estão abandonando uma série de cidades onde eles tinham governos autogestionados, porque é uma ofensiva do tráfico de drogas contra eles. Ou seja, passar desses anos todos, eles não conseguiram dar um salto de qualidade. Será que a teoria era correta? Será que foi feito tudo correto? Não sei, a gente tem, inclusive, poucas informações sobre isso. Como é que um país do tamanho do México, com uma complexidade muito parecida com a do Brasil, de sociedade, a gente não está antenado no SLN. O que o SLN está fazendo de bom? O que está fazendo de ruim? Como é que você tem vários movimentos no continente? É óbvio que a gente tem que respeitar a pluralidade e a individualidade política, a autonomia política de cada movimento. Mas como é que esses movimentos todos estão em arma, não criam um Dia Internacional de Luta? É nesse dia que a gente vai tomar a cidade, é nesse dia que a gente vai parar a rodovia, é nesse dia que a gente vai derrubar estação de luz, tem um paro geral, um chamado para acordar a América Latina, para que cada ano aquilo seja maior. É que nem o grito dos excluídos. Eu fui no primeiro grito dos excluídos, fui no segundo. No segundo, a porrada comeu com a polícia. No terceiro, a porrada foi pior. No quarto, queriam fazer na praia de Copacabana, eu falei, estou fora. Nada que seja na Zona Sul Carioca conta com a minha presença. Aí parece que foi na Zona Sul, não deu certo, voltaram para o centro. Aí eu fui, sei lá, 10 anos direto, depois vou botar uma foto aí no grito, 10 anos direto. Aí depois foi virando festa. Aí no final, porra, era um movimento que estava lá, igual identitário, cirandeiro. Aí o que acontece? A gente ficava vendo os militares desfilarem, depois que os militares iam embora, aquilo estava tudo sujo de cocô de cavalo, era a hora que a gente ia para a rua desfilar para ninguém, porque o grito dos excluídos é no feriado, aqui no centro do Rio não tem ninguém, está vazio, no centro do Rio não tem habitação, é quase tudo comercial. Aquelas pessoas que estavam lá assistindo os militares iam embora, estavam lá para ver o desfile dos militares, e a gente ficava ali para no anel. Sabe, aquilo virou um fim em si mesmo. Aí eu parei, você já cumpre o papel. Quando a gente vinha para cá e queria parar o desfile dos militares, saía na porrada com a polícia, aquilo estava valendo. Aquilo estava valendo. A gente estava chamando tudo excluído. A gente estava ameaçando o desfile das Forças Armadas. Fizemos isso 2 ou 3 vezes. O pau cantou com a PM redonda. Teve uma vez, preste atenção, teve uma vez que a porrada comeu tanto que o desfile foi antecipado. Que as bombas de gás que eles jogaram na gente,
começou o vento, a Avenida Presidente Vargas muito larga, e lá para a arquibancada onde estava a população que queria ver um desfile. E aquela população ficou com raiva da gente, vai a gente, ótimo, criou fato, só que a bomba de gás da polícia foi para lá. As pessoas reclamando, crianças chorando. Cara, foi um caos. O Exército foi, botou um batalhão da PE junto com a PM da porrada na gente. E o desfile teve que ser antecipado. Teve que ser antecipado. Por quê? Nós conseguimos parar o desfile das Forças Armadas. Eles anteciparam que estavam vendo que ia dar merda, porque a gente está vendo. E no final, depois que o Exército foi embora total e largou a PM lá, irmão, virou uma praça de guerra. E foi na época, eu acho que perto da jornada de junho, deve ter sido 2012 ou 2013, isso que eu estou falando para vocês. A porrada comeu, mas comeu mesmo, de polícia, de colega nosso arreado no chão, polícia também, um inferno, foi um inferno. Entendeu? É isso. No grito dos excluídos, a gente tem que ir lá fazer o quê? A gente saía ali da 7 de setembro, passava pela Presidente Vargas e ia para o Zumbi dos Palmares, para o Shopping Zumbi dos Palmares, na Praça 11 também, na Presidente Vargas. Um trajeto que deve ser de, sei lá, menos de 500 metros, 300 metros no máximo, mas isso perturbava o desfile. Ou seja, a ideia era essa, tomar no cu o desfile dos militares. Que estão desfilando são os excluídos da terra, da sociedade, que estão com fome, com sede, que estão contestando tudo isso que está aí, e vamos embora. Mas aí, cara, virou um bloco de carnaval. E a gente perdeu a nossa capacidade de causar o quê? A discussão. E aquilo saía no jornal, a população, metade odiava, outra achava legal, e a ideia era que isso fosse crescendo. Imagina, a gente num ano chega lá com 100 mil, o desfile não tem. Ou então ia acabar em tragédia, ia morrer alguém lá e fudeu. Ia ser o inferno. A gente foi recuando, recuando. E o movimento comunista parece que, num todo, fez isso no mundo. Ele recuou tanto que ele perdeu sua conectividade. Então, a luta do outro já não é mais a minha luta. E a solidariedade militante ela foi substituída apenas pela solidariedade. Não se tem a solidariedade militante. A solidariedade militante ficou parada. Né? Você vê a dificuldade que é na esquerda brasileira para pedir solidariedade à Coreia Popular. O tamanho disso. Você alguém duvida que a Coreia precisa muito de solidariedade? Né? Ninguém duvida disso. Isso é uma coisa impensável. Alguém que questione a, a, a questão da solidariedade. Gente, eu comecei a falar, me empolguei, a live é gravada, ainda estou viajando. Me ajuda com o superchat, com o sticker aí, por favor. Me ajuda aí, faz a live crescer, me ajuda. Não esquece que a operação dia 27 está batendo na chapa. Operação dia 27 está batendo na chapa. Deixa eu botar aqui uma indicação de livros para a gente continuar nosso papo. Eu quero. A imagem é uma merda. A imagem é uma merda. Mas foi a única que eu achei. Olha aqui. Tudo isso que nós estamos falando, sobre a questão da teoria política e da organização, Ademar Bom, Teoria da Organização Política, da Expressão Popular, esse é o volume 1. Eu acho esse livro importante, só tem fera aí, entendeu? Ele organiza aí a fala de um. Ele, ele organiza aí os textos só de gente grande. Esse é o 1, aqui, ó. Esse aqui é o 2. Ó. Esse é o 2. Livraço, livraço, livraço. Teoria da Organização Política. Vê a turma que tem aí com ele aí. Foda. E esse aqui é o 3. A minha única imagem que eu consegui foi essa turma. Esse é o 3. Quem puder, cara, compra os 3 livros. Faz o seguinte, lê com calma, pausadamente, que isso é um curso. Vê que nota. Volta e meia dessa paranoia aqui. Isso é um curso.
Isso é um curso. Ler esse livro é um curso. Olha aí, Teoria da Organização Política 3. Isso é um curso. Isso é muito foda. Esses 3 livros são vai fazer muito a gente refletir sobre o que eu estou falando aqui. Principalmente para os companheiros que estão dentro de partido político, a tarefa de organizar, de conscientizar, de travar uma luta mais concreta. É importante. Esses 3 livros, e tem o último aqui, ó. Eu já indiquei esse livro em outras lives, mas quero indicar ele nessa também, que eu tenho ele aqui e ele é muito bom. Aqui, ó. Eu acho que ele complementa aqueles 3 lá, Política Armada. Muito, muito. Esses 4 livros, quem puder, cara, compra. Vai fazendo uma leitura com calma, vai fichando, vai marcando. Usa uma literatura de apoio, porque aí tem muita indicação. Vai pra... Cara, eu duvido que ao final desse livro, se vocês não vão fazer uma boa reflexão sobre a situação que nós temos que travar, enquanto a unificação das nossas lutas, enquanto a gente tem uma convergência internacional e enquanto a gente ser mais contundente na luta contra o imperialismo. Porque eu volto a usar, né, o exemplo da China na Coreia. A Coreia era um jovem país, cara, estava nascendo. Aquela turma já vinha lutando contra o Japão há muito tempo, lutando contra o Japão e lutando contra os reacionários japoneses que serviam ao Japão. O Japão deixou de existir, eles continuaram lutando contra os reacionários coreanos e depois tiveram que enfrentar o imperialismo Yankee dentro do seu território. Correr, eles caíram para dentro. Eles caíram para dentro. E a China ajudou, a União Soviética ajudou. Hoje nós não temos mais a União Soviética, mas nós temos a China, né? Nós temos a China. É imprescindível que a China não chegue para lá em Israel, porque isso também ia ajudar o movimento comunista árabe. Né? O movimento comunista árabe ia capitalizar a China dando uma quebrada de asa, né, em Israel. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos trazer o movimento comunista, principalmente nos países árabes, onde há uma convergência de lutas, de volta à sua, de volta à sua preeminência de luta, o protagonismo político. Não tem cara mais foda que Jorge Abaixo. A luta da FPLP, depois de vir, né, FDLP também. Os caras foda. Os caras muito. Que foi o Exército Vermelho lá na Alemanha, lá do Baden-Powell. O que foi aquela galera? Exposição de luta, de combate daquela gente. Porque é foda. O Exército Vermelho japonês, foda pra caralho. Os caras brabíssimos, brabíssimos. Eu falei nele aqui, o Capoeira. Olha só, olha quantos movimentos de luta nós tivemos convergindo. Mas nós fomos derrotados. Nós perdemos. Essa rodada do socialismo, que surge com 17 e se amplia no pós-guerra, nós fomos derrotados. Sabe por que nós fomos derrotados? Porque nós não conseguimos convergir a nossa luta. O movimento comunista se fracionou, ele não tinha programa mínimo, ele agiu a despeito das questões nacionais, ele passou por cima de acúmulos nacionais de luta em muitos lugares. Muitos lugares. Vou dar um exemplo do Brasil, a gente esquece do Brasil. Aquele Prestes, do tenentismo, aquele Prestes da coluna Prestes, que é o Prestes que vai tentar levantar no Brasil em 35, não vai dar certo. Em 35, ele contraria tudo o que ele fez na coluna Prestes. Ele vai fazer o contrário, vai se dar mal, vai ser preso. Mas ele sai da cadeia como uma das maiores lideranças políticas da América Latina. E o Partido Comunista Brasileiro, no fim da Segunda Guerra Mundial, foi um partido que estava na legalidade, tinha crescido pra caralho, com uma força do caralho. Era tão forte que elegeu deputados, os que foram caçados
pelo o Dutra, quando ele bota o partido na clandestinidade. Um deles é até o Marighella, que é deputado. Porra, como é que esse Partido Comunista, de 40 a 64, não ampliou a sua base a nível de ser contundente, ter arma na mão? Porque o que nós vimos de ensaios golpistas de 45 a 64 não foi mole. 45, deram o golpe no Getúlio, não deixaram ele terminar o mandato. 54, Getúlio foi ao suicídio. Até para o JK estava difícil assumir. Em tese, tem a Aragarça e Jacareacanga e tem a ação do lote. Depois, você vai ter a campanha da legalidade de 61. E depois de 61, todo mundo sabia que era questão de pouco tempo para os gringos apoiarem uma nova tentativa de golpe. Todo mundo sabia do papel que os Estados Unidos estavam jogando no Brasil. E o movimento comunista brasileiro, ao invés de se armar, se desarmou. Quando teve o golpe de 64, o Partido Comunista não tinha massa. Não tinha massa para formar um exército popular. Porque é o seguinte, o João Goulart não se levantou, mas como é que o Prestes não tinha massa para se levantar? Vai falar, Brizola, o Jango não foi na naval. Brizola, tu não é brabo? Tu não levantou 61? Pega o que tu tem, que eu estou levantando os comunistas aqui. A gente tem 50 mil homens aqui. Vamos mandar logo uma greve geral, vamos tomar o Rio de Janeiro e vamos acionar nossos contatos dentro das Forças Armadas e pá, vamos lacrar tudo aqui e vamos tudo ou nada agora. Porra, os golpistas tinham botado o cu na ferida. Aí estava falando nada mais, nada menos que o Luiz Carlos Prestes. Imagina Prestes e Brizola comandando uma campanha da legalidade de 64. Eu tenho que ter culpa a bancar, porra. Entendeu? Deixar o João Goulart lá com o frio na barriga dele e avançar. Porra, conseguimos isso, cara. O Prestes depois volta, vai para o exílio. Caralho, quando o Prestes volta, ele vai escrever a carta aos comunistas. Quem não leu, leia. Tudo bem que a carta ela tem, ela é indireta, né? Os mais jovens, que talvez não, os mais jovens eles vão ter que entender a conjuntura, porque só ler a carta vai achar que o Prestes está, é, digamos assim, que o Prestes não está sendo direto, entendeu? Que o Prestes está sendo genérico na carta. Mas depois ele entenda a discussão que tinha ali no movimento comunista, vai entender ali no pós-ditadura. Porra, cara, o Prestes sai numa situação que ele foi crítico, né, do movimento comunista. Quando ele chega, a coisa está pior. O que estava se mostrando de organização para os comunistas era pior do que o que ficou. Tanto que ele vai passar um tempo discutindo isso e depois ele decide entrar no PDT. Ele vai junto com o Brizola, ele vai ficar junto do Brizola no PDT. Ele entendia que o Brizola era uma figura aglutinadora, um homem de arma. Ele mesmo falou, não, o doutor Brizola é um homem de arma, um homem que, se precisar, um cara mesmo. E o PDT tem um programa que me interessa, mobilizador, é um partido de povo. Ele fala isso. Porra, mas era um papel que o Partido Comunista tinha que cumprir. E com todo respeito aos companheiros dos partidos comunistas no Brasil, não cumpriu. Tem organizações hoje que lutam, sei disso. A UP é uma organização que se mostra como um movimento comunista, o Partido Comunista está em tudo. Eu respeito muito a turma do PCB. Falei aqui que a expulsão daqueles companheiros, daquelas companheiras, foi algo completamente desnecessário. Tu pegou um canhão para matar uma mosca, algo que poderia ter sido conversado, debatido, fazia daquele limão uma limonada. O PCB já é um partido tão pequeno, entendeu? Com baixa capilaridade, mandou aqueles companheiros para as companheiras, embora pessoas valorosas, pessoas que, se estavam equivocadas, mereciam a dúvida, mereciam pelo menos o benefício da dúvida de quem estava equivocado ou não. Vamos a um debate. Foram tratados como inimigos, entendeu? E jovens, né? Porra, vai tomar uma atitude dessa. Um monte de homem velho, um monte de homem e mulher velha, tomar uma atitude dessa contra jovens. Entendeu? Eu acho que isso foi drástico demais.
se existia um fracionismo ali, isso aí poderia ser conversado, era um jovem, entendeu? Não podia ter feito. Ou seja, se isola, fica menor. PCdoB tem gente valorosa, mas é um eterno satélite eleitoral do PT também, entendeu? Isso não ajuda a construir um movimento comunista, né? Viver de eleição em eleição, eleição em eleição, e já não consegue também empolgar. Você vê que o PCdoB ele tem nomes de homens e mulheres fantásticos, que tem um papel ali como parlamentar muito firme, mas já não consegue trazer gente nova para virar parlamentar. Já vem mostrando um desgaste nesse esquema eleitoreiro. Olha, crítica que eu faço aqui, com todo respeito fraterno, pela esquerda, esses três organismos que eu falei ali, eu não tenho moral para falar mal do partido de ninguém, porque eu não tenho partido, eu não estou acima de partido nenhum, falo aqui como um velho comunista, de querer a unidade do movimento comunista, uma unidade não é para votar, não é para ficar fazendo só passear, é para a gente ser mais competente, né? Pô, os bolsominions ensinaram a gente aí. Os bolsominions fecharam rodovia, fizeram piquete, queimaram pneu. Pô, cara, eu vou dizer para vocês, eu fiquei com inveja dos bolsominions. Eu fiquei com inveja dos bolsominions. Eles mostraram uma disposição para o combate. Aquilo que eles fizeram quando o Lula ganhou é o que a gente tinha que ter feito quando o Bolsonaro ganhou. Fechar a rodovia, porrada comer, e o caralho. A gente viu a Dilma cair, viu o Lula ser preso. O Bolsonaro ganhar a eleição e fazer o que fez. Reforma Bolsonaro e Temer nos deram, reforma da Previdência, reforma da educação, reforma trabalhista, venderam a BR, distribuidora, privatizaram a Eletrobras. A gente não queimou um pneu de bicicleta, entendeu? É a mesma analogia que eu faço aos RUTs. Eles não são marxistas-leninistas, mas são revolucionários. São pessoas que estão gerações de arma na mão. Ou teve uma hora que eles disseram que estavam cansados de serem preteridos naquela política de federação que foi pactuado no fim da guerra. Aquilo prejudicava eles. Eles se armaram, foram para o pau. Hoje quem está sentado na cadeira insana é eles. Entendeu? Há 20 anos atrás, o Alhut, o Al que faleceu, que era o líder, tenho certeza quando ele falou assim, vamos para o pau, não encarar essa porra, nunca imaginou de ver o movimento dele sentado no Palácio Presidencial essa ano. Hoje é o primo dele que manda lá, o nome dele. Entendeu? O Lamarck ensinou isso para a gente, eu usava o tal, usava isso. Então, falta ousadia na base do movimento comunista, falta uma grande teoria aglutinadora nas direções desses movimentos, e falta também os países que se dizem socialistas criarem, né, uma nova internacional e tentar intimar um processo. Né, cada um doa um pouquinho. Cuba não pode dar dinheiro, mas Cuba tem experiência política para caralho, para ajudar a turma na América Latina a pensar. A Coreia Popular também. A Coreia Popular, caraca, mas a Coreia é isolada. A Coreia foi isolada e se isolou também. Porque como é difícil a gente conseguir as coisas na Coreia. Então, o Lucas Rubio que não me deixa mentir. Eu estou pedindo à diplomacia da Coreia há mais de 10 anos material sobre a guerrilha, material sobre a guerrilha e material de formação política. Há mais de 10 anos. Todo embaixador que eu encontro, cônsul, eu vou lá, aperto a mão, faço um pedido. Eu parei de mandar e-mail. Há muitos anos falei para o Lucas, Lucas, eu nem mando mais e-mail. Porque nem a resposta. Uma vez eu mandei um e-mail, na época da Copa do Mundo que a Coreia foi jogar. Aí a minha mulher me deu de presente a sandália havaiana, porque a sandália havaiana fez todos os chinelos da Copa. A minha mulher passou num lugar, achou uma sandália havaiana, tamanho 47 da, da Coreia. Porra, toda na bandeira da Coreia. Eu tenho a bandeirinha de borracha da Coreia que vem na tira da sandália. A sandália. Eu não tirava a sandália, ela era 47, eu calço 45, mas 47 ela ficava muito grande. Mas eu andava com aquela. Para andar, parecia o pé de pato, porque ela ia deslizando no pé, eu andava com aquilo.
Aí lá eu estava na UERJ, nós fizemos no centro acadêmico da UERJ, de torcer para o Coreia Popular. Criamos lá o Comitê Popular de Torcida da Seleção da Coreia. Aí, a internet estava engatinhando, né, meus companheiros e companheiras. Não é essa oferta que tinha hoje. Isso foi 2000 e Copa 2002, foi? Me lembra aí quando é que foi a Copa que a Coreia jogou. Me lembra aí, bota aí. Aí a gente queria uma bandeira da Coreia. Hoje é mole, entra aqui no Mercado Livre, eu comprei uma bandeira da Coreia, R$ 13, paguei 12 de frete e a bandeira está em casa. Pronto, resolvi o problema. Aí mandamos um e-mail. Mandamos um e-mail para o consulado, para a Embaixada da Coreia. A Embaixada da Coreia tinha aberto há pouco tempo a, a, a sua embaixada aqui, porque foi com o Lula, né? É, isso aí, eu acho que foi a Copa de 2008. Estou falando 2000, estou errado aqui. Vê aí, deixa eu ver aqui, peraí. Vê aí. Deixa eu ver aqui, que eu vou confirmar aqui. Foi 2002, foi isso? Não, é Copa Coreia do Norte. Né? Ah, sei lá. Você veja aí. Qual foi o ano aí? A Coreia participou, bem. E aí o que acontece? Aí mandei um e-mail, mandei uma foto. Nossa, uma galera do curso de História lá no centro acadêmico, a gente com faixa, Viva a Coreia, cara. Essa parada que nós mandamos virou reportagem lá na Coreia. Depois o cara da embaixada, o Ri Hong Hu, o nome do cara, Ri Hong Hu, mandou. Fizeram uma reportagem para o jornal, uma pena não ter guardado isso, eu falei isso com o Lucas Júnior, para ver se ele arruma. Eu não tenho mais o e-mail do cara, se perdeu uma reportagem legal. A nossa foto num jornal lá na Coreia. Aí pediu uma bandeira, cara. Ele falou, pô, não tem bandeira, não tem condição de mandar bandeira. Eu falei, manda uma bandeirinha, qualquer coisa, não tem condição de mandar nada. Bom, obrigado. Ou seja, sim, como é que você é um país também, um país comunista, você está tem embaixada num país e você não se conecta com os movimentos sociais desse país para você ajudá-los e ser ajudado. Ah, mas a diplomacia deles está errado, cara. Está errado. Esse tipo de diplomacia não vai fazer um movimento comunista. Vai. Eu lembro que o cônsul da Venezuela, o camarada Edgar Gondang, meu irmão, o cônsul da Venezuela, em tudo, a gente, a hora que eu chegasse no consulado da Venezuela, o Edgar estava lá para me dar um abraço, toda a nossa luta aqui no Rio de Janeiro, tudo que era movimento aqui no Rio de Janeiro, estava o Edgar lá, presente. Toda hora, o consulado da Venezuela tinha livro, texto, material, toda hora o Edgar ligava. O companheiro, João, passa aqui no consulado, chegou material assim da Venezuela sobre isso. Eu tenho uma pregada de livros aí feito. E tudo assim, PDVSA, dinheiro do petróleo para fazer material. Pô, cara, tu não consegue material da China, tu não consegue material da Coreia Popular, tu não consegue material do Vietnã. Eu mandei uma mensagem, eu amo Cuba, defendo Cuba, dou a minha vida, dou a minha vida. Se tem um local que eu dou a minha vida, que o Cuba chamar lá agora, eu vou lá para morrer. Prefiro matar, mas, pô, cara, eu vou contar uma coisa para você daqui muito prática. Mandei um e-mail para Cuba para a gente fazer uma operação em Cuba, uma viagem a Cuba. Ou a gente ia fazer uma filmagem foda lá no Museu da Baía do Esporte, inclusive com armamento. Íamos ter o prazer de filmar dentro do T-34. Existia até um debate aí, o cara disse que havia a possibilidade de desfilar com o T-34 para a gente ver. Porra, acesso a documentos. Mandei, sei lá, cara, 10 e-mails. Falei com o cônsul, falei com o embaixador, eu falei com o diretor do museu, o Fidel Castro, em Havana. Porra, nunca respondi. Falaram assim, não, recebido, vamos ver. Isso tem quase um ano. E eu mandei o WhatsApp, eu mando e-mail, mando WhatsApp. Pô, sabe, então, nós estamos esquecendo uma coisa chamada internacionalismo.
Se não houver internacionalismo, não pode haver, como dizia o comandante Fidel Castro Nunes, um dos maiores internacionalistas proletários que eu conheci. Um homem que advogou a causa de uma luta só, com as suas particularidades, suas nuances, mas todo mundo conectado. Entendeu? Isso é muito chato. A gente fica carente de material, de conhecimento, de sabedoria, a gente não se conecta a outras lutas. Se a gente vê outras lutas, isso nos incentiva, nos ajuda a crescer, são exemplos positivos. Será que o movimento comunista brasileiro, isolado do jeito que está, vai avançar? Não sei. Não sei, olha, eu falei tanto que eu não mostrei no livro. Me ajuda, por favor, tem que vender material. Dia 27 de março, nós estamos numa viagem importante, para um local importante, que talvez seja diferente de tudo isso que eu estou reclamando aqui. Entendeu? Há de se conferir. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, compra aqui, lê. Ah, não gostei do livro, não. Fala comigo que eu devolvo. É impossível não gostar disso. A história da União Soviética na Segunda Guerra Mundial e aqui um nuance da entrada do Brasil na guerra pela esquerda. Está aí o superchat, me ajuda aí. Eu não pedi nada antes, sem falando. Aí, ó, ajuda o canal. Eu estou viajando, eu estou voltando já. São as férias rapidinho que eu mereço. Estou muito tempo sem tirar uma férias, trabalhando muito. Fiquei muito tempo desempregado, passando uma dificuldade grande, esse esquema de golpe de Dilma, de Bolsonaro, de Temer, eu li uma funeira, caralho, desculpa. E agora eu estou podendo só dar uma respirada. Só uma respiradinha. Acho que tem. Ajuda aí. Porra, vamos lá.